capoeira, na sua oralidade, promove o encontro de culturas, porque capoeira tem a cultura do encontro. Por isso, conversar é preciso. Olá, amigas, olá, amigos. Atenção, companheiros. Existe um som universal que vem desde muito longe geograficamente falando e do ponto de vista temporal. Aliás, é um som feito de madeira e arame, capaz de mobilizar e conectar cerca de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu pergunto, que som seria esse? Então, aí eu digo, capoeiristas de todo mundo, univos! Começamos agora mais um episódio do nosso Conversar é Preciso. E por que falar de capoeira no nosso programa de hoje? Ora bem, o tema capoeira abrange as 3 fases do nosso programa. Se não, vejamos, cá estamos no Brasil, a fase 1. Cada vez é mais forte a presença da capoeira com tempero brasileiro em Portugal, por exemplo. Já são mais de 30 anos da Associação Capoeirarte, que comemorou em 2024. E esse som traz pra gente a cultura do encontro e o encontro das culturas, que é a nossa parte 2. A oralidade da capoeira, independente do idioma e dos sotaques, ela conquista toda a gente na medida em que fala para todo mundo. A capoeira promove um encontro de culturas com a sua cultura do encontro. Verdade ou consequência? E agora que vocês já viram o nosso convidado, eu vou provocar. Uma casa portuguesa com? Certeza. Não. Uma casa portuguesa com? Certeza não. Capoeira. Com capoeira. Uma casa portuguesa com capoeira. Vai. Isso aí. Pois. E por que eu digo isso? Os portugueses foram a Pernambuco buscar o mestre Chapão. Isso já tem mais de 20 anos. E é pouco? É tudo? Nada? Tem muito mais pra gente conversar no episódio de hoje. E aí mais um pouquinho do berimbau do Chapão. E aí você me pergunta, por que Chapão? José Carlos de Santos de Santana Santos, é isso? José Carlos de Santana Santos, mestre Chapão. Como é que surgiu o mestre Chapão? Pois, o apelido, assim como todo capoeirista, o apelido vem do aumentativo de dentão. Ah, de dentão. E aí então ficou o mestre Chapão na capoeira. Assim como todo capoeirista tem. Desde quando? O vulgo. Eu comecei a capoeira em 81. 81. Então já vão lá 43, 44 anos. E é Chapão. Isso. Beleza. Agora, em 87, fundou o grupo de capoeira do Chapão. Isso, Pernambuco. Isso. Recife. Em 94, fundou, então, a Associação Capoeirarte. Que é a escola que está no seu braço, né? Escola Capoeirarte. 96, passou a se destacar em todo o estado pernambucano, conquistando visibilidade, campeonatos e atraindo seguidores no Brasil, gente do Piauí, Maranhão, Brasília e São Paulo. Ou seja, já começou a fazer sucesso. Isso. A capoeira, ela, geograficamente, ela está em todo o Brasil, né? E eu posso dizer que não só no Brasil, hoje a capoeira está no mundo inteiro. A capoeira ganhou esse processo de globalização também no mundo inteiro. E veio de muito longe porque veio de África. Isso. Ou seja, a junção sempre esse no mundo triângulo. Todo. Então, para começar, primeiro bloco, cá estamos no Brasil. Eu vou dizer o seguinte, se eu falar bobagem, me corrija. É da biriba, que é uma madeira que somente é encontrada no Nordeste brasileiro, que se faz um berimbau. Cadê a biriba? Isso, aqui. Essa peça. Isso aí. Acrescente-se a isso, claro, a cabaça que faz o papel de caixa de ressonância. Falei bobagem, não? Não, perfeito. Que traz as vibrações produzidas pelo arame. Isso mesmo. Posso chamar de arame, não é ofensa. Sim, o arame de aço. Então explica um pouco mais pra gente, qual a função desse casamento berimbau-capoeira e como é que você chega nesse instrumento que faz esse som tão bonito? Se pudesse fazer mais um pouquinho do som, que é maravilhoso, com certeza o nosso espectador está gostando. Os historiadores costumam dizer que o berimbau ele é uma evolução do arco e flecha e talvez o primeiro instrumento de corda do mundo. Nos primórdios a cabaça não existia e era feito com a boca, a caixa substituía a cabaça. Mas depois de um tempo foi adicionado a cabaça e o chocalho. O cachixi, a Como vaqueta. O chocalho é cachixi. Cachixi. A vaqueta
E isto que se chama dobrão, que era a antiga moeda portuguesa, né? Pode ser a pedra, como for, mas o nome é dobrão que se dá para se tocar esse instrumento. E o instrumento virou o símbolo o berimbau virou o símbolo da capoeira. Mas no seu início era o tambor. Só depois, a capoeira do berimbau, ela tem mais ou menos 100 a 120 anos. Essa capoeira que a gente faz do berimbau. Do berimbau. A capoeira do início, a capoeira dos quilombos, a capoeira do Brasil colonial ainda, ela não tinha o berimbau. Era feita mais no tambor. Sim. Mas tivemos 2 mestres, que é o mestre Bimba e Pastinha, que divulgou bastante e difundiu a capoeira do berimbau. E aí a gente tem hoje, há 100, 120 anos, essa capoeira praticada ao ritmo do berimbau, que costumamos dizer que é o mestre da roda, que comanda o ritmo, Sim. se acelera, se joga, se dança, se luta. Então ele comanda o jogo da capoeira. Então quer dizer que onde tem capoeira, tem o berimbau Isso. com material brasileiro. Isso. Então só o Brasil hoje fornece a madeira para fazer o berimbau. Existem outras madeiras, né? Na verdade, o berimbau também é africano, ganhou esse nome berimbau no Brasil. Por causa da biriba. Por causa da biriba. Porque costuma-se dizer que para fazer um berimbau tem que ser madeira de lei. Ah, sim. Então a gente tem o guatambu, tem a piquiá, tem a biriba. Mas em África, eu não sei afirmar aqui com que madeira se fazia. Não teria a biriba brasileira. E em África ele tem outros nomes, que é o urucungo. Sim. O berimbau se chama urucungo em África. Interessante. Então, mas há algum risco de, por exemplo, se fazer com material sintético, algo não tão natural? Já existe. Ou isso preocupa? Já existe. Existem até robôs tocando perfeitamente os toques da capoeira. Mas o robô não vai ter a ginga de vocês, que daqui a pouco vamos mostrar. Uma ginga maravilhosa. Pelo amor de Deus, deixa o robô no canto dele. Eu espero que isso não venha acontecer, da gente estar numa roda de capoeira e o instrumento seja tocado por um robô. Eu acredito que é preciso de uma conexão com a alma para se tocar esse instrumento, também, essa energia. Então, que bom. Pelo menos aqui na nossa escola, nós vamos preservar em tocar sempre esse instrumento. Perfeito. O Chapão falou então de energia, de alma, de arco e flecha, de dança, enfim, consegue definir para a gente a capoeira, o que é afinal? É religião? É arte? É dança? É luta? O que é a capoeira? Pois, hoje em dia a capoeira nasceu com um intuito, a capoeira nasceu como luta. Mas hoje em dia, por isso que o nome da nossa escola é Capoeira Arte, que a capoeira é a arte das várias artes. Nós não podemos definir o que é a capoeira. A capoeira é o que o momento determina. Nesse momento ela está sendo oralidade. Sim. Então, a capoeira é luta quando é necessário lutar. É dança quando é necessário dançar. É música, é instrumento, é arte, é cultura, é filosofia de vida, é espiritualidade, que é diferente de religião. Então nós trabalhamos o corpo, alma e espírito também dentro da capoeira. Então a capoeira é tudo isso e muito mais. Claro. Então você diria que dentre as religiões ela estaria mais próxima da Umbanda, do Candomblé, ou de todas elas? Nós não podemos... O catolicismo pode trazer para o altar o berimbau? Os evangélicos também poderiam fazê-lo? Sim, isso é até um tema tabu. É um tabu. O que acontece? Nós não podemos negar as raízes africanas dentro da capoeira. Negar, reconhecer e valorizar. Negar, reconhecer e valorizar. Sim. Muito bem dito. Então, se existe um legado por trás da capoeira, a religião do negro escravizado no Brasil, claro que hoje em dia tudo vai chegar a um só Deus, que para mim as religiões só às vezes nos dividem. Né? Seria, e a espiritualidade é que vai... A religação, mas às vezes é mais separação. Sim. Então, eu acredito que... Eu nem costumo dizer que seja religião, mas a espiritualidade sim é trabalhada dentro da capoeira, com certeza. De todos os nomes que você deu, na verdade, só o da luta é que seria um pouco de disputa. Os demais são todos de harmonia e de inclusão, a dança, a arte e tal. Mas na luta, de fato, é usado como instrumento de luta para defesa própria ou para ataque ao outro? Como é que é isso? Sim, a capoeira ou não tem mais isso hoje? Surgiu como luta de defesa, né, dos escravizados no Brasil. E hoje, sim, preserva-se a luta, é uma defesa pessoal, né? Mas que bom que não estamos pondo em prática. Eu acho que o ser humano hoje não precisa estar mais... Existem os campeonatos para que a gente possa dosar essa energia e pôr em prática a vertente luta,
mas acho que as pessoas estão procurando mais a capoeira hoje como uma filosofia de vida, como um bem-estar, como filosofia de vida. Filosofia. É verdade que surgiu como luta e para não deixar claro para os senhores de que era uma luta, se introduziu o formato de dança, ou seja, se dançava, mas na verdade estava se ensaiando para a luta quando fosse preciso. Isso, muito bem dito. Uma resistência justa e precisa. Ainda hoje nós preservamos os instrumentos e as músicas para mostrar esse legado que a capoeira, ela surge, é uma luta disfarçada em dança. Em dança. Então, para uma questão de sobrevivência e de resistência. Isso. Até as músicas se comunicavam, muitas vezes não era no português, era nos dialetos africanos. Sim. E os negros se comunicavam ali através da musicalidade na capoeira e estavam praticando a luta, mas disfarçada em dança. Então até os donos de engenho diziam assim, o que é que eles estão, apanharam o dia inteiro, trabalharam o dia inteiro, estão ali a dançar? Que bom. E até hoje a gente mantém esse legado que é luta disfarçada em dança. E é bom, até hoje eu costumo dizer que a gente faz assim, que fique a dúvida, quando você veja uma roda de capoeira, você faça assim, peraí, é luta ou dança? Porque daí estamos mantendo a essência da capoeira até os dias de hoje. A ancestralidade. A ancestralidade. E ainda lhe digo aqui, é onde está mais a beleza da capoeira que vai ali conter o perigo dela. Agora, não dói um pouco pensar o seguinte, olha, na verdade, eles disfarçavam em dança porque não podia deixar claro que estava se preparando para uma luta. Mas a luta mais cruel era o fato de serem seres humanos escravizados. Então se condena muito mais a prática da capoeira, uma sociedade mais preconceituosa ou mais conservadora, critica mais a capoeira e faz vistas grossas para a questão que é cruel, como é que um ser humano pode ser escravizado por outro ser humano. Para vocês, como é que vocês trabalham essa consciência nas escolas? Não? Sim, até hoje a capoeira, ela é... O que é que a gente trabalha mais? A capoeira, ela nasce... Talvez a gente fala muito em inclusão hoje em dia. Sim. Então, hoje em dia a capoeira está no mundo inteiro. Para a gente falar da história da capoeira, em 5 minutos, a gente divide em 3 partes, que é escravidão, proibição e os dias de hoje. A capoeira, escravidão, proibição... E os dias de hoje. Você vê que a capoeira hoje está no mundo inteiro. Uma das grandes divulgadoras da língua portuguesa no mundo inteiro. E das culturas. Eu trabalho aqui em Portugal há 25 anos com a capoeira, não trabalho com outra coisa. Então você veja, luta de escravo marginalizada hoje em dia é profissão. Hoje em dia está profissionalizando cada vez mais pessoas. Eu tenho alunos portugueses que trabalham com a capoeira, tem a sua opção de trabalhar com a capoeira. Então a gente está sempre conscientizando essa nova geração e aqueles que têm preconceito no Brasil. Ainda tem, né? Ainda se tem bastante, né? Sim. Não só com a capoeira, mas com qualquer manifestação africana. Exato. O nosso contingente era de 12 milhões de africanos no Brasil. Até com as pessoas, os seres humanos que não são de pele branca. Isso. É lamentável. Então, eu acho que a capoeira é sinônimo de inclusão. Você falou, então, escravidão, proibição e os dias de hoje. Então, dança para fugir da proibição de ser livre, que é um absurdo. E depois, mesmo vencendo essa fase, passa a ser proibido na medida em que revela uma realidade que o mundo não queria, talvez, saber. Porque tivemos 3 a 4 leis de abolição, né? Tivemos, eu não sei dizer na sequência, mas tivemos aqui a lei do sexagenário, que era uma aposentadoria, aos 60 anos você ganhava sua liberdade, mas uma remuneração, uma aposentadoria. Depois veio a lei do ventre livre, que cada filho que nascesse, mas se a minha mãe é escrava e eu sou livre, eu vou ser escravo. Depois teve a Guerra do Paraguai, onde os capoeiristas foram linha de frente na Guerra do Paraguai e se voltasse em vida ganhava sua liberdade. E por último, a Lei Áurea, que é a Lei de Ouro, onde libertou todos os escravos, 13 de maio de 1888. Só que um ano depois o Brasil se torna república e o seu Deodoro da Fonseca proíbe toda manifestação afro no Brasil. Por medo, será? Medo de não ter controle sobre a expressão natural das pessoas? Eu acredito que sim, né? Mas o que fazer com esse contingente tão grande que não foi remunerado, não houve uma reforma agrária e que hoje é o legado que existe no Brasil. Não cumpriram com as promessas. Isso. Zé Cabaleiro canta uma coisa interessante em A Serpente. Eu quero ver a serpente acordar para nunca mais a cidade dormir. E a Benita da Silva também sempre falou, quando o morro desce, todo o asfalto vai modificar. Acho que de alguma maneira há um medo dessa
desse posicionamento que é mais do que natural e necessário. Mas deixa eu perguntar uma coisa bem rápida. De onde vem o poder de atração da capoeira? É o som? É a dança? É o passo? E aí a gente fecha esse bloco chamado Cá Estamos Brasil. É brasileiro, é maravilhoso. Mas o que atrai mais na sua opinião? O que você faz para conquistar mais alunos? Uma pergunta muito boa e engraçado. O que mais atrai as pessoas para a capoeira, se a gente está fazendo uma roda na rua ou em qualquer lugar, o que atrai é o som do berimbau, os instrumentos, a musicalidade. Então, o primeiro contato que você tem com a capoeira nas ruas é: eu ouvi o som, vou chegar próximo e depois é que eu vou ver a parte do movimento. Então, você é atraído pela música. Por isso que eu comecei falando de um som universal. E os miúdos também devem ficar enlouquecidos. Sim, né? Porque se torna hoje em dia, para as crianças, eu tenho de 2. Eu costumo dizer que a capoeira é dos 2 aos 102. Que beleza. Não há limite. 2 anos é um miúdo de fraldas. E a capoeira se torna um brinquedo, porque ela vai aprender a brincar com o corpo. Perfeito, muito bom. A gente vai para o segundo bloco, que é a cultura do encontro. Mas eu não poderia fazer isso sem ouvir mais um pouquinho desse instrumento maravilhoso. O berimbau. Vamos explorar. E canta também? Canta. Então vai lá. Vem ver. Capoeira arte ensina você. Vem ver. O que eu vou lhe mostrar você vai aprender. Vem ver. Capoeira arte ensina você. Vem ver. O que eu vou lhe mostrar você vai aprender. Beleza, muito bom. Vamos entrar então agora no segundo bloco, que a gente chama de cultura do encontro. E eu queria perguntar assim, a capoeira já sofreu muita discriminação, você mesmo acabou de falar, na questão, na época do Deodoro, preconceitos inclusive, mas hoje, felizmente, desfruta de um conceito muito bom e de um respeito. O quanto se sofreu para chegar nisso? Você falou em 25 anos de capoeira. Isso. O que vocês já enfrentaram nesse período todo? Eu estou há 25 anos em Portugal, né? Mas a história da capoeira hoje já está bem melhor. As pessoas estão reconhecendo cada vez mais o poder que a capoeira tem, educacional também. A capoeira está entrando nas escolas, tem um projeto da capoeira nas escolas. Você vê, existem universidades e cadeiras de capoeira em Israel. Então, ela precisou sair do Brasil, ser valorizada fora e depois essa valorização voltar para o Brasil. Então, está acontecendo muitos acordos, muitas leis de valorização do capoeirista e da capoeira. E a capoeira, sendo a arte das várias artes, ela vai trazendo também ali, sendo um porta-voz do frevo, do samba e das outras manifestações populares da cultura do encontro. Por falar em educação, recentemente você recebeu o título de doutor honoris causa em Barcelona. Isso. Fala um pouco desse orgulho. Pois só gratidão, né, por receber isto em vida, porque muitos mestres da capoeira que deixaram esse legado para nós receberam pós-morte. Então, isso também é um grande passo para a capoeira e que a gente possa cada vez mais acreditar. A capoeira é sinônimo de resistência também. Sim. Então, a gente falou desse passado histórico, as 3 fases da capoeira. Então, eu acredito que todos nós temos que insistir, resistir em tudo aquilo que a gente acredita. Então, modéstia à parte, eu já venho fazendo esse trabalho há muito tempo, 25 anos em Portugal, e é só gratidão de poder ser reconhecido em vida. E a cerimônia foi em Barcelona. Merece um som rápido para fazer a homenagear? Claro. E ficou muito emocionado? Fica, né? É sempre bom ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Então, e durante a cerimônia teve um momento de capoeira? Tem que ter uma roda, muitos mestres reunidos. Maravilha, então tiveram lá. Ok. Muita... É tempo. Boa. É tempo de escrever a nossa história. É tempo de gravar capoeira, arte na memória. Maravilha, muito bom. Tempo e memória. Então me diz uma coisa, qual é o papel da capoeira junto aos jovens cada vez mais conectados com tecnologia, cada vez mais apressados nas respostas, cada vez, talvez, menos críticos na medida que tudo é oferecido muito facilmente. A capoeira pode desequilibrar aí esse eixo, trazendo um pouco mais de memória, de história, de reflexão? Sim, muito bem. A capoeira, acredito que a gente teve a falar nos bastidores agora há pouco, ela resgata valores, né, que estão se perdendo.
E são, às vezes, pequenos que fazem muitas diferenças, assim, fazem falta, eu digo. Sim, sim. Sobre esperar o outro, sobre trabalhar no coletivo, sobre respeitar os mais velhos, sobre esperar o seu tempo, sobre a disciplina, sobre respeitar pai e mãe. Então, a capoeira, ela mantém e traz esses resgates para os jovens. Eu acho que ela não é só, como você me perguntou, a capoeira ela vai ser definir só em luta. Não, a capoeira é disciplina, a capoeira é educação também. E então empatia, é uma né? ótima ferramenta como disciplina hoje em dia para os jovens. Eu vi na cerimônia dos 30 anos do Capoeira Arte que tinha um menino novinho numa cadeira de rodas. Sim. E ele participou de uma roda com vocês, porque alguém o levou e ele participou. Você via nos olhinhos dele o brilho de estar ali participando. Então é a inclusão mesmo. A inclusão mesmo. Então a gente... no mundo inteiro, as pessoas dizem assim, às vezes eu não tenho idade para fazer a capoeira. Então a capoeira é você se entregar de corpo e alma. E não necessariamente fisicamente. Porque ela sendo a arte das várias artes, eu posso ser um bom tocador, eu posso ser um compositor, eu posso ser um bom intérprete da música, posso escrever alguma peça sobre a capoeira. Então eu vou ser sempre útil à capoeira. A capoeira não vai te excluir. O excluído é você que se faz. Então a idade é de fato de 2 a 102. De 2 a 102 anos. Muito bacana. E qual é o tamanho da comunidade de capoeiristas em Portugal e no Brasil, mais especificamente? Falamos em 6 milhões de pessoas no mundo. Teria um número assim próximo disso, Brasil e Portugal? A quantidade eu não posso dizer em números, mas a gente tem aqui em Portugal de 40 a 50 grupos representativos de capoeira, né? Eu vou dizer assim, às vezes eu tenho pessoas que são professores de capoeira, mas que não têm um coletivo maior, mas é representante de um grupo. Então a gente tem entre 40 a 50 grupos aqui em Portugal. Claro que em comparação isso ao Brasil é bem maior, né? Porque 12 milhões para 220. Então nós temos milhares de grupos hoje no Brasil e cada vez mais, porque são grupos que vão ali fazendo subgrupos e se tornando cada vez mais crescendo. Eu costumo as pessoas dizem assim, o grupo tal se acabou. Não. Ele se dissolveu e a capoeira continua cada vez mais crescendo. Porque eu vejo o crescimento da capoeira quando eu tenho alguém que entrou para a capoeira. Se tiver uma pessoa que entrou para a capoeira está crescendo. Está viva, está viva. Se não entra ninguém, ela está cada vez mais amadurecendo. Então eu vejo que cada vez mais nós crescemos. Sim. E nessa multiplicação de escolas, você diria que a negritude está preservada? Ou seja, a essência está mantida? Eu acho que há para todos. Sim. Do ponto de vista da cultura afro, negritude não. Vamos pensar, a cultura afro está, digamos, preservada em todas elas? Ou algumas já tentam dar um outro olhar, esquecendo essa ancestralidade? Existem grupos que querem tirar, tipo, o atabaque da capoeira. Porque eles dizem que é a parte religiosa da capoeira. Então, aí outros querem fazer a capoeira... Tem que ser assim, a capoeira tem que ser assim. Eu acho que se a gente tirar o que tem da capoeira, a gente está deixando de fazer o que realmente é a capoeira. Perfeito. Eu acho que precisamos preservar a capoeira como a gente já pegou ela feita. Eu só tenho que preservar, eu não tenho que tirar nem acrescentar mais nada da capoeira. Então, eu tenho que manter ela, eu tenho que manter um legado com as raízes africanas, indígenas e portuguesas. E ela é tão grande que não cabe classificação. Sim. Não cabe engessamento. Seria muita... Tá. Fala um pouquinho sobre a celebração em abril. Foram 30 anos da Capoeira Arte, um evento belíssimo, se eu não me engano, agora recente. Sim, fizemos agora recente. Onde era? Lessa da Palmeira. Lessa da Palmeira. Isso, auditório da igreja. Lotado, uma festa belíssima. Como é que foi? Todos os anos fazemos essa comemoração e ali divulgamos não só a capoeira, mas novamente torno a dizer, a capoeira é o cargo-chefe, mas que traz ali várias manifestações da cultura do Nordeste brasileiro. Então nós apresentamos o Bumba Meu Boi, o frevo, o samba, o afoxé, o maculelê. Então ela traz um leque de cultura enorme e para que as pessoas vejam cada vez mais que às vezes assim, a capoeira é o quê? A gente vai se encontrar e vai bater um no outro, e não é isso. Exato. Então você vai ter um leque de cultura envolvido. Então o seu enriquecimento cultural cada vez mais e poder conhecer também a globalização, a cultura globalizada, né? A cultura do encontro, aqui como é a proposta do evento. Exato. Eu percebi lá que o Chapão comanda com os olhos, porque teve um momento da cerimônia que cada mestre via para o centro da roda e fazia uma exibição, fazia um movimento.
e você falava uma vez só e ou estava muito bem ensaiado ou é a liderança natural do Chapão. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho? Como é que você conquistou isso? Já existem alguns mestres que a gente já trabalha há 20, 30 anos, que a gente ali existe uma cumplicidade que foi interessante essa sua visão de observar que às vezes a gente comanda através do ritmo do berimbau, comanda através da música, é o disfarce ainda, é o disfarce da capoeira, que só aqueles que são mais sensíveis conseguem perceber. Sim. Então, isso é da própria essência da capoeira, como você disse. É o quê? É luta, é dança? Então a gente consegue, através dos olhares, da cumplicidade, dialogar sem precisar de gritar ou falar o que é que tem que se fazer. Então, Exato. Isso também vem da capoeira. Eu vi que você não falava duas vezes, era sempre na primeira. E quanto tempo leva para um miúdo chegar nessa percepção toda? Tem uma duração o curso? Não? É para sempre? Isso. A capoeira tem início, diz os mais sábios da capoeira. A capoeira tem início, mas não tem fim. O fato de eu ser mestre ou ter algum título na capoeira não me faz um mais sábio. Olha. Porque enquanto houver vida, a gente vai sempre aprender. Eu costumo dizer que a gente precisava de 5 a 10 vidas para entender o que é a capoeira. Sim. Então, o fato de eu estar hoje na capoeira há mais de 40 anos é porque todos os dias eu aprendo com ela. Então, não há um estágio final na capoeira. A capoeira é viver, né? E há também a troca dos cintos, das cores? Sim. Assim como no karatê, a capoeira também tem as suas federações e tem as suas graduações. E quais também. são as graduações? No caso, a nossa é baseada nas 7 linhas da Umbanda, que simbolizam os orixás. Então, são 7. Então, a nossa primeira graduação é azul, depois marrom, verde, amarela, roxa, vermelha e branca. Numa evolução. Isso. No crescimento do participante. Isso aí. Bem interessante. Agora, capoeira, brasilidade, ritmo, cultura nordestina. Quando você chega aqui, claro que tudo isso vem junto. Em Portugal, como é que os portugueses receberam essa chegada, assim, essa modificação nos palcos, nas escolas? Foi um trabalho de, assim, para mim, eu não posso dizer que tive muita dificuldade, porque quando eu cheguei aqui eu já tinha centenas de alunos esperando, né? Foram te buscar, né? O trabalho que tinha aqui, já tinha um aluno que já trabalhava capoeira aqui, então quando eu cheguei, eu só tive que estruturar da forma como era no Brasil. Então, fortalecer mais ainda, trazer esse enriquecimento mais cultural, porque aqui ele só trabalhava capoeira. Então, na minha vinda para cá, eu trouxe outras manifestações. E acho que foi isso aí que fez com que o grupo ficasse mais forte, trazendo não só a riqueza da capoeira, mas das manifestações que também são derivadas da capoeira. Pois já estamos falando então da Casa Portuguesa com... Capoeira. Agora faz um sonzinho pra gente fazer a troca dos blocos, a gente volta para mais um. Meia lua inteira, no papo, na cara do fraco, estrangeiro gozador, gosta de coqueiro baixo, quando engano se enganou. Ainda traz Caetano Veloso, Carlinhos Brau, maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Essa canção é belíssima, né? E ela é naturalmente um ritmo de capoeira. Muito interessante. E aí eu ia te perguntar uma coisa, acabei me esquecendo. Quando você trouxe, ok, não tem problema, vamos seguindo o balanço, vamos seguindo na conversa. Que balanço você faz desses quase 30 anos de Europa, Portugal? Não tem limite? Pois todos os dias eu estou sempre sendo grato a refletir de que como é que eu entrei para a capoeira sem pretensão de nada, eu só queria aprender um movimento. Tinha que idade? 11 anos de idade. Eita, criança. Então quando eu vi o Bruce Lee magrinho batendo em toda a gente, eu disse, eu quero aprender isso. Mas não encontrei o Kung Fu e o meu Kung Fu foi a capoeira, a arte marcial brasileira. E nunca mais saiu? E nunca mais saiu. Então eu fui pego pelo movimento. E só que depois eu vi que a riqueza da capoeira era muito mais do que aquele simples movimento. E hoje, fazendo uma reflexão de tudo isso, eu entrei para a capoeira sem esperar ser professor, sem esperar ser mestre, sem esperar ganhar títulos nem nada. E talvez por isso eu esteja aqui hoje falando da capoeira. E só ser grato a aqueles que deixaram esse legado para a gente. Tem uma música que eu gosto até de frisar. Vai cantar? Assim, que faz Vai lá. Assim. Ela faz assim. Então essa música retrata o que talvez a reflexão.
Uma frase. Hoje eu sou livre, mas não posso me esquecer que pra livre hoje eu sei, muita gente já morreu. Não é revolta relembrar do que passou, na vida tudo se esquece e o tempo já passou. Mas é que nas noites de tristeza, quando o meu birimbau toca, parece mesmo agora que ainda eu posso escutar os barulhos de correntes. Oi, me dá vontade de chorar. Então, eu não posso me esquecer que para livre hoje eu ser, muita gente já morreu. Claro, isso é fundamental, esse reconhecimento, essa gratidão. Gratidão. Então eu só tenho que preservar, como ele disse, eu só tenho que preservar esse legado que os mestres deixaram pra gente, essa riqueza, essa herança cultural. Duas questões, lembrei. Primeiro, você só usa a parte de baixo do arame, ainda não foi lá em cima. Não, se não, Mas também se vai. Existem três notas aqui. Ah, sim, sim. Vamos lá. Vamos explorar, vamos aprender. Existem três notas que a gente pode dizer solto, eu estou a bater embaixo, apertado, eu estou a bater em cima e o chiado. Então essas são as três notas do birimbau. Se eu pratico bem e consigo tirar, eu toco todos os sons da capoeira. E como é o nome desse pequeno aí? É o cachixi. Ele está em todas? Sim. Cachixi, vaqueta ou baqueta e o dobrão, a antiga moeda portuguesa. E do que é feita a cabaça? A cabaça, ela é É a própria cabaça. Da própria cabaça. Ela é... Aí basta você... um fruto, né? Você passa um verniz... Isso. Abriu e tem ali a caixa... E não se quebra. Quebra, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. A outra pergunta é a seguinte, você falou então dos movimentos, dos grupos, e a gente sabe que sempre onde tem muita gente envolvida e que tem crescimento e evolução, pode ter vaidades e pode ter, digamos, desentendimentos em função da vaidade, do querer um lugar que é do outro. Acontece também na capoeira? Sim, sim. Isso eu não posso negar. Como infelizmente, como em todas as atividades. Sim. Mas a gente já está bem acostumado. Aham. E... Já tentaram te derrubar? Tanto na roda da capoeira... Literalmente. Literalmente. Isso tanto na roda da capoeira como no trabalho. Mas eu acho que às vezes a gente não deve dar ouvidos nem olhos a isso. Eu acho que a gente tem que continuar. E nem responder da mesma moeda. E nem responder com a mesma moeda. Isso aí. A melhor luta, já dizia Bruce Lee, é a arte de lutar sem lutar. E isso literalmente. É mais ou menos o oferecer a outra face? Eu talvez não. Ou boa. É provocação, mas ofereça Não, outra face. Ok, você evita o conflito, mas também você não pode a capoeira é a arte de se defesa. agredir. Sim. Eu não posso me deixar. Até porque eu entrei pra capoeira porque eu era muito bulinado quando eu era criança. O dentão, magrinho. E aí eu disse assim, caramba, tenho medo de ir pra escola. Quando é que eu vou ter? Então, para autoestima... Exato. É o que o Beto Guedes diz, olha, quero não ferir meu semelhante, mas nem por isso quero me ferir. Se você não se respeita também, você não vai conseguir o respeito dos outros. Sim. Muito interessante, muito bom. Quem deve praticar a capoeira, você já disse, que é de 2 a 102. Mas alguns, digamos, chegam ao ponto do desistir porque acha que não tem habilidade mecânica corporal de movimento para a capoeira, ou não? Todo mundo que entra, segue... Eu acho que a capoeira é um sentimento. Isso da parte física, as pessoas não... Eu tenho pessoas que praticam não pela parte física, elas têm a capoeira como um bem-estar, como uma família. Eu gosto de estar aqui. Sim. Não é pelo físico, não é pela música, mas eu gosto de estar, eu gosto de vestir a roupa e quero estar aqui participando. Então eu não posso negar essas pessoas. A capoeira, como é inclusão, pratica quem quer e se sente aqui à vontade da sua forma. Como é que você quer representar essa sua capoeira? Então, claro, algumas pessoas desistem porque, voltando àquela fase, os dias de hoje, que a gente está assim, as pessoas estão... A gente tem que fazer um corte desse programa, né? Porque talvez as pessoas não tenham mais paciência de ver, assistir o programa 1 hora, 40 minutos. Por melhor que seja então, a conversa... Então as pessoas querem para ontem.
Exato, exato. Então, não adianta você entrar para uma arte, eu não digo nem só para capoeira. Sim, sim, não sim. adianta você entrar para aprender a arte e querer aprender em uma semana, Sim, um sim. ano, leva assim uma vida inteira. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Perfeito. Então, talvez as pessoas desistam, não porque é cansativo, não porque Não tem habilidade? não tem habilidade, mas sim porque ela ainda não se encontrou na vida o que é que ela quer. Tá. E o mestre Chapão já perdeu a paciência alguma vez com um aluno, não? Acontece também. Olha, eu sou até suspeito para falar, mas os meus alunos dizem que eu tenho paciência até demais. É mesmo, né? E é preciso ter. Claro, claro, É claro. preciso ter. Avançar um pouco mais. Escola de samba. É muito comum nos enredos, sempre surge um enredo de uma escola no Rio de Janeiro que traz o tema capoeira ou que traz o tema africanidade, enfim. Como é que você vê essa representatividade? Quando as escolas contam um enredo sobre ancestralidade, sobre, por exemplo, Portela esse ano, um defeito de cor, um enredo belíssimo, muito bem trabalhado. Você acompanha de perto isso? Como é que você faz uma análise? Ou não? Muito. É muito espetáculo e pouca história. E quer que eu lhe diga uma coisa interessante? Boa. Falando de escola de samba. Vocês sabiam que o porta-bandeira, ele é um mestre de capoeira? Olha que coisa linda. Na história do samba, Aham. para que a outra escola de samba não tomasse aquela bandeira Que fantástico. e protegesse a sambista, colocava-se um mestre de capoeira. Ele era o guardião. Ele era o guardião, não é o mestre-sala, Mestre-sala. mas é o mestre de capoeira. Que coisa Então, linda. o quanto a capoeira também contribuiu para as outras manifestações, assim como ele disse. Ou seja, preservando o que há de mais sagrado, que é o pavilhão, que é a Isso. bandeira. imagina. Então, ele ali, Olha. ele é o mestre-sala, ele é o mestre de capoeira que protege tanto a sambista, a escola de samba, como a bandeira da escola de samba. E, claro, Coisa linda, que beleza. desde os anos 80 tem muitas músicas, né? O negro samba também joga capoeira. Jabelão. E Ele tem é o muitas rei outras. no verde rosa da mangueira. Isso. Então tem É muitas o samba músicas. de 2002. Olha, boa Não, memória. acho que não. Será que acabou a escravidão? Não, 2002 foi do Nordeste. É de um ano, acho que um pouco antes. Será que já Então, acabou a escravidão? Então Não, 88, perdão. 88. Então, eu tenho visto muito, não só escolas de samba que estão representando as religiões de matrizes africanas, como a capoeira também, Sim. né? Então, isso E como a escola no seu dia a dia, por exemplo, os ensaios da Salgueiro, da Mangueira, da Império Serrano, Vila Isabel, lembra muito os rituais da Umbanda. Então você percebe que há ali uma aproximação muito bacana. Agora, que mais elementos você, nos eventos populares de um modo geral, que mais elementos que você vê da capoeira presentes ali? no samba, No samba ou no frevo ou Ah. nas manifestações? o frevo, tocando no assunto do frevo, o frevo nada mais é do que a capoeira disfarçada em Recife. No tempo em que a capoeira foi proibida, Sim, sim. no Rio sim. de Janeiro ela se tornou a pernada carioca, sem o berimbau. A capoeira sem o berimbau. Chamava de pernada carioca. Pernada carioca. A Bahia é que incorporou o berimbau na capoeira. Mas o berimbau antes, ele servia como você vê lá no Nordeste, você é pernambucano também. Sim, sim, sim. Lá no Nordeste, para se Nazaré da vender, Mata. para se vender o famoso, aqui não é o picolé, aqui é o chupa, Chupa. não é isso? O gelado. O gelado, já. Em Pernambuco toca-se um sino, para se chamar a atenção. O berimbau antes servia para isso também, para os vendedores africanos, tocavam, então chamava a atenção do público e ele ali vendia a macaxeira, vendia o pão, vendia Que beleza. a batata. Então, só depois é que ele é incorporado na capoeira. Sim. Que Então- aula de história, hein, Chabão? Que beleza. Na Bahia, a capoeira do berimbau, disfarçada. No Rio de Janeiro, que são os 3 portos mais famosos Sim, sim. que recebiam os escravos. Bahia, Rio e Recife. Na Bahia, incorporou o berimbau e a capoeira se disfarçou-se em dança. No Rio de Janeiro, a pernada carioca, sem o berimbau. E no Recife, na época em que a capoeira era proibida, se disfarçou-se no frevo. Que beleza. E graças a Deus tudo isso continua. E tudo isso E continua. resgatar essa história é fundamental, porque é muita riqueza. Quer preservar. Ou seja, entre a Casa Grande e a Senzala, quanta contribuição a Senzala nos dá, mas a gente, às vezes, por preconceito, acaba não entrando nessas histórias, não verdade. absorvendo tanto saber, tanta ancestralidade. E eu só vim saber realmente o ser brasileiro depois que eu entrei para a capoeira. Não aprendi muito A mais do que essência fora brasileira. Não menosprezando o que se aprende nas escolas, né? Mas a capoeira me trouxe um leque Que beleza. muito maior, cultural e do ser brasileiro. E poder... E para além das rodas, você tem feito uma atuação também na academia, ou seja, você vem lecionando o tema Sim. em Portugal. Sim, Fala sim, um pouco sim, sobre sim. isso. Nós temos um trabalho aqui já
há 25 anos. Então eu trabalho em escolas, infantários, academias, associações, pavilhões, orfeões, Universidade. universidade. Pode falar o nome dela. Não é a lusófona, não? Sim, mas os trabalhos, pronto, esses trabalhos às vezes são Pontuais. pontuais. Sim, sim. Tem um trabalho com pessoas autistas, né, com crianças autistas. Então a gente vem, os outros professores também que trabalham aqui com a gente vem cada vez mais tentando fazer os trabalhos sociais também. Então é manter viva a essência Sim, da capoeira, a essência. que é estar em Exato. todo lado. Fazer essa partilha desse saber que é tão rico e que a gente não pode deixar se perder. Isso. Imagino que todas as escolas deveriam ter um pouco mais dessas aulas, desse conhecimento, porque realmente está falando da alma brasileira. Ler o Gilberto Freire, Casa Grande de Senzala, não é uma tarefa tão fácil. Talvez vai ser muito bem ajudada se trazemos o ritmo da capoeira, do frevo, do samba, enfim. Porque ela está Maravilhoso. entrelaçada na Exato. história do Brasil, né? Exato. A gente não pode falar. Eu disse que a capoeira do berimbau tem 100 anos, mas a história da capoeira é Brasil colonial. Exato, desde o surgimento, desde que o primeiro africano pisa lá, desde quando o índio tentaram escravizar os índios e os índios Exato. morriam em 5 anos. Qual é o tamanho da nossa dívida com os africanos, mais ou menos? A nossa, Enquanto contemporâneos, nós que hoje estamos no planeta, qual é o tamanho da nossa dívida, meu? Quanto a gente deveria agradecer à África, aos africanos? eu acho que essa pergunta me deixa assim muitas dúvidas da nossa dívida, né? No caso, eu me sinto muito assim, já me fizeram uma pergunta. A capoeira é do negro ou do branco? Mas se nós somos a mistura das 3 raças, Exato. índio, europeu ou africano? A pergunta fica esvaziada. E Perfeito. então, eu sou a mistura das 3 raças. Perfeito. Então fica aqui, Não cabe a separação. Não cabe a separação. Boa, muito boa. Posso provocar? Já estamos caminhando para a dispersão. Infelizmente o tempo voa. É possível fazer valer o zumbi no berimbau, aquele samba da Vila Isabel? Um grito forte dos Palmares? Ou um outro canto qualquer que você queira, para a gente poder fechar. Muito bem. De imediato, agradeço muito a sua vinda. Para a gente é uma alegria muito grande recebê-lo e conversar. Uma aula de história muito bonita, um trabalho muito bem feito. E que continue, que multiplique, porque a sociedade precisa disso e os miúdos ainda mais. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui representando a capoeira e, assim como o tema do evento, conversar é preciso. Conversar é preciso. E o nome da emissora é Transforma. A capoeira transforma. Isso. Zumbi foi o rei dos Palmares. Oi, Zumbi foi o rei dos Palmares. Foi um negro guerreiro afro-brasileiro que disse não para a escravidão. Zumbi foi o rei dos Palmares. Foi o rei dos Palmares. Valeu, Zumbi! Valeu, Zumbi! Obrigado, Chapão! Nós que agradecemos a oportunidade. A gente volta depois com mais um episódio para vocês. Um grande abraço e até lá!